Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Cláudia, professora de ciências de vocês. Hoje nós estamos aqui. Sei que vocês não estão vendo minha carinha, né? Vocês estão acostumados a ver minha carinha. Faz de conta que eu estou atrás dessas chamas hoje, tá? E nós estamos aqui para falar de um assunto bem quente hoje, tá bom? Por isso que eu coloquei essa fogueira aí atrás, por isso que eu estou atrás da chama, tá? Nós vamos falar sobre energia térmica. O que será que significa energia térmica? Então, a gente vai entender o que significa energia térmica, a gente vai entender quais são os materiais que conduzem a energia térmica, que são condutores, que são bons condutores de energia térmica. A gente vai entender da onde vem a energia térmica e a gente vai entender também como que a energia térmica ela é utilizada na nossa vida, como ela pode ser utilizada no nosso dia a dia. Tá? Assim espero que vocês compreendam tudo isso, tá bom? Bora lá, gente? Vamos lá? Então, livro de ciências, Buriti Mais Ciências, 5º ano, tá? Vocês estão na página 32 do livro, página 32 e 33, ok? Vamos lá, então. Energia térmica. A temperatura dos corpos tem relação com a energia térmica. O que significa isso? Significa que a quantidade de calor que tem no corpo é que vai dizer qual é a energia térmica que aquele corpo possui naquele momento. É isso que quer dizer, tá bom? Quanto mais energia térmica há em um corpo, maior é a sua temperatura. Para determinar a temperatura de um corpo, usamos o termômetro. Olha lá. Então, quanto maior a temperatura, quanto maior a energia térmica daquele corpo, maior a temperatura. Então, esses ferros aí, com certeza estão muito quentes, né? Foram ferros que foram expostos ao fogo, né? E aí, quando a gente expõe um material que é um bom condutor de energia térmica ao fogo, acontece isso, né? Ele fica como se fosse uma brasa. A gente olha para ele e dá até aquele arrepio, né? Aquela coisa né? Aquele desespero, você fica imaginando, muito quente. E por outro lado, nós temos aí os materiais, né? Os corpos, no caso, que tem temperatura baixa, né? Em razão de ter pouca energia térmica aí, tá bom? Então, como eu disse, a gente utiliza um objeto chamado termômetro para a gente fazer a medida da temperatura. O termômetro, gente, é aquele termômetro clássico, né? Que é esse que aparece a foto aí para vocês. Ele tem dentro dele, aí essa parte vermelhinha, né? É uma substância química chamada mercúrio. Essa substância química, ela reage com a temperatura. Conforme a temperatura vai aumentando, esse mercúrio ele vai se expandindo. E aí por isso que faz a marcação aí vai aumentando a temperatura, porque vai aumentando a quantidade do mercúrio. O mercúrio se expande conforme a temperatura vai subindo. Quando a temperatura baixa novamente, ele diminui de volume e aí fica mais baixo, tá bom? Então, o termômetro que é utilizado, né, a unidade básica aí, a unidade de medida, né, que a gente usa para temperatura é o grau Celsius, tá? E o símbolo tá aí, aquele ozinho pequenininho, né, e o C, né, graus Celsius, tá bom? Ainda falando de energia térmica, o que acontece quando dois corpos apresentam energias térmicas diferentes, né? Temperaturas diferentes, tá? Esses dois corpos, gente, eles vão compartilhar essa energia térmica. Como assim, professora? Quando eu pego uma xícara de café bem quente e eu jogo o leite gelado no café para poder tomar aquele café, para poder fazer o café com leite,
eu estou fazendo justamente isso, eu estou fazendo com que esses elementos, né, que tem um calor, né, que tem uma temperatura diferente, que eles compartilhem a temperatura, né? Um faz a transferência da temperatura para o outro. O leite gelado transfere a temperatura fria para o café quente. E o café quente transfere a temperatura mais alta para o leite gelado. E assim a gente toma aquela mistura de café com leite numa temperatura aí mais morninha, né? Então a gente não para pensar o que é que está acontecendo, o fenômeno que está acontecendo, mas é um fenômeno de transferência de energia térmica. O café transfere energia mais quente, né, para o leite, e o leite mais frio transfere energia térmica mais fria para o café. Tá bom, gente? Interessante, né? Aí nós vamos ter alguns objetos, gente, que a gente chama de objetos condutores, né, de materiais que são condutores térmicos, ou seja, que são capazes de conduzir a energia térmica. Então a gente tem o ferro de passar roupa, que é um exemplo muito clássico, né, de um condutor de um condutor térmico. Então a gente aquece o ferro de passar roupa e aí a gente vai lá passar na roupa. Então a gente está conduzindo o calor, né? O calor lá da base do ferro, né? Que vai passar para minha roupa, né? Vai deixar a roupa lá passadinha, quentinha. Por quê? Porque vai passar para lá, tá? A panela, a mesma coisa. Ela conduz o calor, né, do fogo para o alimento que está sendo cozido, e assim o alimento vai se cozinhando através do calor. Então, os metais, de uma forma geral, eles são bons condutores térmicos, tá? Se por um lado nós temos os condutores térmicos, por um outro lado nós vamos ter os isolantes térmicos. O que são os isolantes térmicos? São aqueles materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor, tá? Então nós temos aí como exemplo a madeira e o isopor. Então a madeira, quando a gente está lá mexendo no brigadeiro que a gente está fazendo, o brigadeiro, ele tá lá no fogo, ele tá bem quente. A gente pega uma colher de madeira e vai mexendo com aquela colher de madeira para que a gente não queime a nossa mão, né? A madeira, ela conduz, ela transmite o calor, mas pouco calor, né? Ela é condutora de calor, mas é pouco calor, não é tanto assim. E o isopor, que a gente utiliza mesmo como um protetor mesmo, né? Contra o calor. Então, a gente vai lá fazer o piquenique, vai para a praia. Todo mundo com saudade de fazer piquenique, de ir para a praia. Quando a gente faz isso, o que acontece? A gente coloca o gelo dentro do isopor. Por que a gente põe o gelo dentro do isopor? Porque o isopor, ele vai fazer um bloqueio contra o calor, tá? Então aí o gelo vai demorar mais para derreter, e aí o suquinho da gente, tudo aquilo que a gente está utilizando, ele vai, né, tudo aquilo que a gente colocou lá, o suquinho, a água, o refrigerante que a gente colocou lá dentro da caixa de isopor, vai se manter numa temperatura bem geladinha. E se a gente fizer diferente, colocar o gelo numa caixa que não seja uma caixa de isopor, uma caixa de plástico normal, por exemplo, não vai ter o mesmo efeito, tá bom? Então, o isopor, ele tem esse papel de isolar, né, do calor. Isolante, tá bom? Nós vamos ter em seguida algumas atividades que vocês precisam fazer, né? Na realidade, uma atividade na página 32, leia o texto e responda, vocês vão ler o texto e vão responder a perguntinha que tá aí. Depois disso, nós vamos ter lá na página 33 a produção da energia térmica. Então, nós vamos falar da produção e uso. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da produção. O que é a produção? Produção é como se produz, da onde vem a energia térmica. Então, nós sabemos que a energia térmica, ela vem, né, do calor. A energia térmica é o calor que é produzido. O que é que produz o calor? Na natureza, quem produz o calor é o Sol. É o Sol que produz o calor, que é transformado
aí energia térmica, né? Aliás, a energia térmica é o calor, né? E aí, esse calor, essa energia, ela pode ser transformada em energia elétrica, né? Aí nós vamos ter o combustível, né? Combustíveis, materiais que pegam fogo. Então, a gente põe fogo nele e ele também vai ser uma fonte de energia térmica, tá bom? Então, o calor, né? A energia térmica é produzido a partir do fogo e a partir do sol, tá? Do calor do sol. Nós vamos ter também o uso da energia térmica. Como que a gente utiliza essa energia no nosso dia a dia? Então, olha, a energia térmica ela é utilizada em indústrias. Então, nas indústrias, as pessoas utilizam a energia térmica para fazer os produtos, né? Coloca lá uma caldeira, então põe o fogo lá para aquela caldeira esquentar bastante para poder derreter o metal, certo? E aí, o que eles fazem? Eles reaproveitam, além deles utilizarem o fogo para esquentar, eles aproveitam o calor que sai daquela caldeira para movimentar outras coisas, outros objetos dentro da fábrica, dentro da indústria. Olha só que interessante. Nós temos também a energia solar, que é utilizada nos lares, né? E aí nós vamos ter a energia utilizada dentro de casa aí, né? O fogo no fogão, a chama aí, né? A chama numa lareira, o calor que está lá no micro-ondas e a própria energia elétrica que pode ser pode, né, essa energia térmica, ela pode ser transformada em energia elétrica também, tá? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês consigam agora realizar a atividade que está aí na página 33, depois dessa explicação, né? Que vocês tenham gostado desse assunto, tá bom? Um beijo para vocês, até mais!